Oi meninas, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui para dar continuidade ao nosso diário de tentante, não é mesmo? Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu contei para vocês um pouquinho, do que eu tava passando ali e disse que a minha menstruação estava atrasada. Porém, dia 1º, a minha menstruação, ela desceu. A princípio, eu tinha ficado um pouco assim chateada. Depois eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade de começar um ciclo novo e completamente diferente. O que está acontecendo aqui? Se eu parei, se eu vou continuar, o que vai acontecer? Eu tomei o Indux. Comecei a tomar novamente, só que dessa vez eu comecei a tomar 2 comprimidos, como eu já havia contado para vocês que faria isso. E eu comecei no dia 5 e parei dia 9. E junto a isso, eu decidi mudar os meus hábitos alimentares. Por que isso? Gente, eu tô numa condição de tentante, então tudo que me faça não conseguir engravidar, eu preciso mudar. E a minha alimentação não era uma alimentação saudável. Eu estava acima do meu peso, eu estava comendo muita besteira. Claro que eu estou fazendo suplementação de vitaminas, mas a alimentação é até mais importante que a suplementação, entendeu? A suplementação é só para te ajudar com relação àquilo que a sua alimentação não está conseguindo. Então, a partir do dia 1º desse mês de agosto, eu comecei uma reeducação alimentar / dieta, porque é o seguinte, eu tirei da minha alimentação carboidratos que não são bons, eu tirei o açúcar e eu tô comendo mais peixes, ovos, frangos e carnes vermelhas muito de vez em quando. Essa dieta, ela tem inclusive um nome, que é a dieta do Mediterrâneo, uma dieta muito boa. E os médicos, quando a gente fala, médicos ginecologistas, quando a gente fala que tá querendo engravidar, eles até nos orientam a isso, a consumir mais peixes, por exemplo, porque eles ajudam muito. Na minha alimentação também, eu aumentei a minha ingestão de abacate e de inhame, que em algumas regiões tem o nome de cará, que também é muito bom para quem está tentando engravidar. Já tem umas 2 semanas que eu comecei e eu já perdi mais de 5 quilos. Então, eu precisava perder 6, desses 6 eu já perdi quase 5, que eu acho que já perdi, né? Porém, o que aconteceu? Eu fiz o uso do Indux certinho, bonitinho. E, gente, por incrível que pareça, eu não senti absolutamente nada. Eu não senti nada. Eu não senti enjoo, eu não senti cólica, eu não senti inchaço, eu não senti nada. E, pela lógica, era para sentir até pior, né? E o mais engraçado é que o meu corpo dessa vez me mostrou realmente que eu entrei no período fértil, que eu ovulei e tudo mais. O que acontece? Dia 12, eu comecei um quadro de infecção na garganta. Nada tem a ver com o Covid, tá, gente? Graças a Deus não foi Covid. Só foi uma infecção mesmo na garganta. E aí a gente acabou que mudando um pouco os planos. A prioridade foi outra. A prioridade não era mais tentar engravidar, e sim cuidar da minha saúde. Porque não me adiantaria de nada tentar engravidar estando doente. E então o que acontece? Nesse período que eu fiquei doente, mais ou menos bem ruim mesmo, uns 3 dias, eu praticamente não consegui comer nada. Então eu acredito que eu tenha emagrecido muito mais do que eu tô falando aqui. Porém,
não sei se vai acontecer de ficar grávida ou não, né? Não sei se esse ciclo com o Indux é um ciclo perdido. Por que eu falo isso? Que eu não sei. Acontece que eu tive a minha garganta inflamou dia 12. Então eu tive relações dia 11. E dia 12 eu percebi a presença de um muco, clara de ovo, numa quantidade bem grande. E foi um dia que eu tava sentindo também umas fisgadinhas na barriga. Então, muito provável que eu tenha ovulado aquele dia, eu tenha ovulado um pouco mais cedo, porque isso acontece comigo às vezes, de ovular um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Então, se isso aconteceu, há a possibilidade de que eu fique grávida, né? Depois do dia 12, eu percebi sim muco e tal, mas não estava mais como foi no dia 12. O dia 12 foi o único dia que eu percebi um muco clara de ovo. Depois disso, eu vi assim, um muco líquido, mas nada parecido com o que aconteceu dia 12. Que mais que eu tenho para falar? Assim, esse mês eu vou falar um pouquinho agora também, assim, da minha parte emocional, tá? Mês passado eu deixei que as tentativas mexessem muito comigo. De que maneira? Eu tava olhando pro meu marido como se ele fosse apenas um reprodutor, como se ele apenas tivesse que me engravidar. E quando vinha o negativo eu ficava mal, porque eu pensava o seguinte: poxa, ele não tá querendo que eu engravide, então ele, sei lá, não tá fazendo as coisas direito. Porque eu não vou mentir pra vocês, a vontade de engravidar no momento é só minha e não dele. Entendeu? Ele não quer que eu engravide agora. E por que ele não quer que eu engravide agora? Gente, eu faço parte do grupo de risco. Eu tenho fibromialgia. Então ele pensa o seguinte: se eu engravidar agora, consequentemente eu vou acabar estando mais em hospitais, eu vou ter que fazer exames, eu vou ter que estar em ambientes de saúde com pessoas que podem estar infectadas com o vírus e eu não sei. Então ele queria que as coisas se acalmassem um pouco mais, que aí sim a gente tentasse engravidar. Porém, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar e eu sinceramente não tô com vontade nenhuma de ficar esperando. Isso pode acabar amanhã, em nome de Jesus, mas pode demorar muitos anos. Então a gente não sabe, não tem como a gente parar a vida e os planos por causa desse vírus. A gente tem sim que ter cuidado, a gente tem que se prevenir e tal, mas a gente não pode parar a vida, entendeu? Então eu não quero parar com os meus planos, a não ser que essa seja a vontade de Deus. Mas por mim mesma, eu não tô nem um pouco afim de parar com os meus planos. Já o meu marido, ele já pensa diferente de mim. E então, em relação a isso, a gente está vivendo em julgo desigual. O que seria julgo desigual? Quando um quer uma coisa, o outro não. E o julgo, na verdade, gente, para quem não sabe, em fazendas tem 2 bois e eles têm que ser exatamente do mesmo tamanho, porque vem um suporte de madeira entre um e outro, fica um assim, um outro assim, vem um suporte de madeira que é o jugo. Se um boi for maior que o outro, o jugo vai ficar desigual. Então, vai ser ruim para os dois. Um vai acabar pegando mais peso do que o outro. Aqui em casa, no sentido, o jugo desigual tá que eu tô tendo um desgaste emocional muito maior, né? Então, esse mês de agosto, eu decidi o seguinte: deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas rolarem. No momento certo, vai acontecer. E não me prender a apenas isso, viver a minha vida, claro, é o que eu quero muito, mas com mais tranquilidade, né? Até então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Sobre o Indux, eu não tive nenhum efeito colateral, eu percebi o muco, então, consequentemente, eu possa ter ovulado. Não sei se vou engravidar, porque pelo que eu falei para vocês,
mas existe a possibilidade disso acontecer. E o que mais? Eu mudei muito a minha alimentação, então assim, tá, né? Pode ser que isso ajude bastante, pode ser não, isso ajuda muito. E é isso, em relação a tentativas e tal, eu não tenho muito nem o que falar, porque não fiz grandes coisas. Eu não comprei teste de ovulação esse mês, eu não quis comprar. Até porque eu fiquei doente no meu período de ovulação. Na verdade, eu ainda estou no período, mas eu não decidi não fazer, não mexer, nada. Deixei. Na verdade, esse mês de agosto é mais para isso, para deixar as coisas acontecerem e não ficar focada só em engravidar, em si curtir o meu marido, curtir o meu filho, sabe? Cuidar de algumas coisas na minha casa, porque a gente se mudou aqui há pouco tempo, então a gente está mobiliando, a gente está organizando as coisas. Para vocês terem uma ideia, a parede do meu quarto é verde e no vídeo isso fica horrível e é muito ruim. Então, assim, a gente está pensando em fazer algumas reformazinhas, que é no caso pintar as paredes, deixar mais clarinho. A gente está mobiliando a casa, a gente está comprando coisas para nossa casa. Então eu decidi que nesse mês, assim, e o mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, eu decidi ficar mais tranquila com relação a isso, ficar mais relaxada. Porque se eu ficar no estresse que eu fiquei o mês passado, eu não vou conseguir engravidar. E realmente, gente, quem é tentante precisa ter calma, ter paciência. Infelizmente, se você fica nervosa, se você fica com estresse, isso vai te atrapalhar. Então eu preciso me manter calma para conseguir, enfim, engravidar. Tem algumas pessoas que são muito maldosas, sabe? E eu parei de estar falando com pessoas próximas a mim ali, que eu vejo, que eu estou tentando engravidar. Para essas pessoas é como se nada tivesse acontecendo na minha vida. E eu prefiro que seja dessa maneira. Inclusive pessoas como parentes, sabe? De pensamentos muito negativos, sabe, de dizer o tempo todo que a gente não vai conseguir e que a gente é louca tipo, se não for para dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de motivação, é melhor nem falar nada. Eu acho que todo mundo, assim como eu, quem é tentante, tá passando por isso, sabe? E principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Então, assim, é isso. A gente já tá mais ou menos na metade de agosto, né? Então, assim, eu não tenho muito o que falar. O que eu tinha para falar eu já falei. E galera, é isso aí, tá? Esse foi o diário. Tô falando um pouquinho assim, eu não lembro muito direito tudo que aconteceu de fato. E é isso. Então, tchau, beijo. Se inscreve, por favor, aqui no canal para que a gente possa crescer um pouquinho, tá certo? Valeu, meninas. Beijo.